bem-vindo ao meu canal O Mundo dos Estudantes. Meu nome é Cristina e hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre pesquisa de autoanticorpos em células Rep2, parte 3. O que seria essa parte 3? Hoje eu vou explicar sobre a classificação dos padrões citoplasmáticos. Para começar a nossa aula, eu queria que vocês observassem essa árvore de classificação dos padrões citoplasmáticos que eu coloquei aí para vocês olharem. Podemos observar que os citoplasmáticos eles estão divididos em fibrilar e pontilhado. E o citoplasmático fibrilar, nós temos três tipos: o tipo linear, o filamentar e o segmentar. E no lado do pontilhado, nós temos o pontilhado reticulado, o fino denso, com pontos isolados e o polar. Então, nessa aula, eu vou explicar cada um desses tipos. Então, primeiramente, nós vamos começar a falar sobre o citoplasmático fibrilar linear, que é o que está aparecendo agora na imagem. Os autoanticorpos envolvidos são o anticorpo anti-actina e o anticorpo anti-miosina. Qual seria a descrição do padrão? São fibras de estresse que constituem o citoesqueleto decoradas de forma retilínea, cruzando toda a extensão da célula e não respeitando os limites nucleares, núcleos e nucleolo não fluorescentes. E as relevâncias clínicas? O anticorpo anti-actina, ele é encontrado em hepatopatias, hepatite autoimune e cirroses. E o anticorpo antimiosina é encontrado em hepatite C, hepatocarcinoma e miastemia graves, quando em títulos baixos ou moderados podem não ter muita relevância clínica definida, este padrão. Bom, então conforme você observa aí na imagem, a região dos núcleos e nucleolos estão negativas e você tem que se atentar ao citoplasma, que parece assim que é um monte de fibras. É o que mais define esse padrão, que nada mais é do que as fibras de estresse que constituem o citoesqueleto. Numa rotina de laboratório, quando a gente observa lá as lâminas no microscópio, esse padrão é facilmente reconhecido, ele não é difícil de você descobrir que é esse padrão devido exatamente por causa dessas fibras. Agora, nós vamos para o próximo padrão citoplasmático, que é o fibrilar filamentar. Agora, se você observar bem essa imagem, você consegue distinguir essas fibras do padrão anterior, porque elas são bem fininhas, bem diferente daquelas que a gente viu, né, na primeira imagem. Bom, aqui o autoanticorpo que prevalece é o anticorpo antivementina e o antiqueratina. A descrição do padrão é decoração de filamentos com acentuação uniobipolar em relação à membrana nuclear, núcleos e nucleolos não fluorescentes. Relevância clínica. A antiqueratina tem sido descrita em doença hepática alcoólica e descrita em várias doenças inflamatórias e infecciosas. Quando em títulos baixos ou moderados, podem não ter nenhuma relevância clínica definida. Então, esse padrão também é facinho de você distinguir lá na rotina do laboratório, porque as fibras, elas ficam assim bem fininhas. Esse outro padrão que eu vou mostrar para vocês é um padrão muito bonitinho. Ele, como vocês observem aí o citoplasma dele, ele tem os filamentos mais curtos, que na verdade nada mais é do que os filamentos do anticorpo anti-actina. Ele também aparece bastante na rotina do laboratório. Bom, então nesse padrão nós temos como autoanticorpos o anti-alfa-actinina, o antivinculina e antitropomiosina. Descrição do padrão. Apenas segmentos curtos das fibras de estresse se encontram fluorescentes. Núcleo e nucleolos negativos. Nas células em divisão, podemos observar eventualmente grânulos intensamente fluorescentes que correspondem à forma globular das proteínas do citoplasma.
Relevâncias clínicas. Anticorpos encontrados na miastenia graves, doença de Crohn e colite ulcerativa. Quando em títulos baixos ou moderados, podem não ter relevância clínica definidos também. Bom, agora vamos estudar esse próximo padrão, que é o citoplasmático pontilhado polar. Também ele é fácil de você detectar. E o autoanticorpo presente é o anti-Golginas, que são as proteínas das cisternas do aparelho de Golgi. Descrição do padrão. Este também é um laudo obrigatório, pois evidencia cisternas do aparelho de Golgi. A decoração é apenas citoplasmática em pontos agrupados de situação perinuclear, normalmente em apenas um polo nuclear. Núcleo, nucleolo e célula em divisão estão não fluorescentes. Quais são as relevâncias clínicas? Em títulos altos, ele tem sido descrito no lúpus eritromatoso sistêmico, na síndrome de Joegner primária e outras doenças autoimunes sistêmicas, bem como na ataxia cerebelar idiopática, degeneração cerebelar paraneoplásica e infecções virais pelo vírus Epstein-Barr e pelo vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV. Quando em títulos baixos ou moderados podem não ter relevância clínica definida. Então, a gente consegue observar essas cisternas do aparelho de Golgi bem fluorescentes. Então, esse padrão é bem bonitinho também. Agora, nós vamos estudar o padrão citoplasmático pontilhado, pontos isolados. Eu quero que vocês me desculpem porque a imagem não está muito boa, mas eu também não tinha uma foto melhor. Na verdade, assim, como não dá para ver muito bem, eu vou explicar para vocês. Seria um citoplasma, aí tudo não fluorescente, né? O núcleo, o nucleolo não fluorescente, e no citoplasma vocês veriam pontos iluminados, né? Fluorescentes, isolados. E são esses pontinhos aí que dá para ver, assim, muito malemar. E os autoanticorpos presentes seriam o anticorpo anti-EEA1, antifosfatilserina e anticorpo anti-GWB. Descrição do padrão. Pontos definidos de número variável por toda a extensão do citoplasma. Núcleo, nucleolo e célula em divisão não fluorescentes. E a relevância clínica? Anticorpo anti-EEA1 e antifosfatilserina, não há associação clínica bem definida. E anticorpo anti-GWB, que está associado à síndrome de Sjögren primária, embora observado também em diversas outras condições clínicas. Próximo padrão seria o citoplasmático pontilhado fino denso. Esse também é bem facinho de vocês verem lá na rotina do laboratório e também analisar ele é bem fácil, porque você vê que o citoplasma, ele tem um pontilhado bem fino denso mesmo, a região fica bem densa. Bom, os autoanticorpos são anticorpo antiproteína P ribossomal e anticorpo anti-PL7 e PL12. Descrição do padrão, então, seria fluorescência de finos, densos e confluentes pontos, chegando a quase homogeneidade. O núcleo pode ou não apresentar uma leve decoração homogênea na área do nucleolo, e especificamente nos casos de anti-P ribossomal. A célula em divisão é não fluorescente. Relevâncias clínicas. Pode sugerir a presença de anticorpo antiproteína P ribossomal, que é específico de lúpus eritromatoso sistêmico e pode estar associado a quadros psiquiátricos dessa doença. Pode ainda estar relacionado com os anticorpos anti-PL7 e anti-PL12, que são raramente encontrados na mais para frente, nas nossas aulas futuras, eu vou querer explicar para vocês também um sintoma dessas doenças, do lúpus eritromatoso sistêmico. Aí vou fazer um resuminho melhor dos anticorpos que que está associado. Aí a gente fala um pouquinho depois, mais para frente, de cada doença, né? Porque é bom também a gente saber quais são os sintomas da doença. Bom, agora nós vamos falar sobre o padrão citoplasmático pontilhado fino. Bom, agora na imagem nós conseguimos ver o padrão citoplasmático pontilhado fino. O autoanticorpo presente é o autoanticorpo anti-histidil
tRNA sintetase, que seria o JO1. Descrição do padrão. Pontos definidos em grande número e densidade, célula em divisão e nucleolo não fluorescente. Relevância clínica, anticorpo marcador de polimiosite no adulto, descrito raramente na dermatomiosite, e outros anticorpos anti-RNA sintetases podem gerar o mesmo padrão. Bom, então você está conseguindo ver aí que o citoplasma também, ele tem um pontilhado muito fininho, né? Então, também não é muito difícil de você encontrar esse citoplasma na rotina e também não é muito difícil de você descrevê-lo. Agora, nós vamos aprender sobre o citoplasmático pontilhado reticulado. O autoanticorpo é o anticorpo antimitocôndria. Descrição do padrão seria fluorescência em retículo por todo o citoplasma, núcleo, nucleolo e célula em divisão não fluorescentes. Relevância clínica, marcador da cirrose biliar primária, também visto na esclerose sistêmica. É relativamente comum o encontro deste padrão na ausência de anticorpos antimitocôndria. Eu sei que são muitos padrões e agora sim, você, para aprender é um pouco complicado, né? Mas assim, se você for lá no laboratório e ver lâmina por lâmina e começar a comparar, aí você já começa a ficar assim uma coisa mais clara, fica mais fácil de identificar cada padrão. Aí você vai ver que não é tão difícil assim. Bom, alunos, a aula de hoje foi essa, porque eu expliquei todos os padrões citoplasmáticos, né, para não ficar muito longa. A próxima aula, a parte 4, será os padrões do aparelho mitótico. Então, não esqueça aí de se inscrever, de acionar o sininho para não perder as notificações. Por favor, compartilhe esse vídeo, né, para quem trabalha com você, para quem estuda com você, para aprender também, que é muito legal você saber ler essas lâminas de Fã, é muito interessante, ainda mais se você estiver interessado em trabalhar em laboratório, né, você já vai com um pouco de experiência. Bom, é isso, muito obrigada pela atenção de todos, até a próxima.